Hoje eu tô aqui nesse lugar lindo, sentada aqui no cantinho, para gravar um vídeo para vocês falando um pouco sobre o perdão. O perdão, uma atitude difícil que a gente tem que tomar, e essa semana a gente teve um estudo sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, porque não é fácil, né? O perdão ele tem que ser diário. Não é fácil a gente perdoar. O perdão é uma atitude, ele não é um sentimento. Então muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a gente olha para tudo sozinho. A gente não olha com o olhar de Jesus, o olhar de Deus, né, que já morreu, que já levou tudo que a gente tinha de pecado na cruz, que ele teve uma morte, que até na cruz ele pedia perdão por aqueles que estavam ofendendo ele. Então assim, é uma lição, é um ensinamento, e a gente tem que parar, analisar, refletir, né? O que eu preciso perdoar? Será que eu tô bem? Será que eu já perdoei mesmo? E pedir para Jesus ajudar, porque sozinho a gente não consegue, não adianta. Sozinho não dá. A gente tem que pensar que Deus, ele concede o perdão livremente, não é verdade? Jesus já pagou o preço, então a gente precisa conceder o perdão livremente também. Precisa ser uma atitude. Também fala na Bíblia, em Mateus, que se a gente não perdoa, a gente está em escravidão. Então a falta do perdão bloqueia as promessas de Deus para nossa vida. Também, o pior de tudo é que traz consequências. Podemos ter doenças físicas, mentais, por causa da falta do perdão. É muito triste isso. A gente pensa assim, nossa, pro outro eu quero justiça, mas pra mim, quando eu cometo um erro, eu quero o quê? Eu quero misericórdia de Deus. Opa, Deus me perdoa. Mas pro outro não, eu quero que ele seja julgado, eu quero que ele tenha a lição aprendida daquilo que ele fez. Né? Reflexão também. Lembrando que o arrependimento da pessoa não é necessário pra gente precisar perdoá-la. Né? Quando Jesus estava na cruz e Estevão estava sendo apedrejado, eles estavam orando por aquelas pessoas que estavam cometendo atrocidades contra eles, e eles não estavam arrependidos de estavam fazendo aquilo com Jesus e com Estevão. E mesmo assim, Jesus e Estevão estavam orando por eles. Olha só que atitude que a gente precisa... Ixi, tem uma aranha aqui. A gente precisa declarar, né? Eu perdoo tal pessoa, eu perdoo tal coisa. E às vezes também perdoar a si mesmo. Eu me perdoo por ter feito isso, né? Praticar esse ato, essa atitude, porque o perdão é uma atitude. Quando a gente decide perdoar, é uma decisão, os outros sentimentos envolvidos, eles vão seguir essa decisão. A gente também não pode ficar mencionando e refletindo sobre aquele sentimento, aquele ato que já foi perdoado. A gente não pode ficar remoendo aquilo, a gente tem que simplesmente deixar os sentimentos fluírem positivamente sobre aquilo. Coisa também é a gente pedir para Deus nos mostrar como Ele vê a pessoa que nos ofendeu, qual é a visão dele. Porque Ele ama a todos. Quem somos nós para não amar se Ele ama? E outra coisa, gente, em Provérbios 28:13 diz que não prosperamos se há pecado em nosso coração. Então a falta de perdão nos impede de prosperar em todos os sentidos. Impede o nosso coração de andar com Deus. E para Deus, pecado é pecado. Em João ele fala isso. Então não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e acabou. Você demora muito tempo para liberar o perdão sobre alguma coisa, aquela raiz de amargura, ela vai tomando conta de nós. E a raiz da amargura, ela nos destrói, prejudica outras pessoas, dá vazão a outros pecados, endurece o nosso coração e faz com que a gente esfrie o amor. Então, às vezes, a pessoa que te ofendeu, ela não precisa te perdoar, mas você precisa perdoar. Que isso é uma atitude de amor. E quanto mais difícil o perdão, mais a pessoa se sente amada. Não é verdade? Olha só, se Jesus, que é Jesus, Ele perdoou todo mundo, você que está omitindo o perdão e não está conseguindo perdoar, está dizendo que é melhor do que Ele. Porque se Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Em primeiro lugar, a gente tem que amar a nós mesmos. Se você não se amar, você não consegue amar o outro. Então, essa é uma reflexão também. Essa é uma reflexão forte.
Primeiro a gente precisa se amar, depois amar o outro. A gente não pode deixar brecha para nenhuma pequena falta de perdão entre na nossa vida, no nosso casamento. Jesus, ele destruiu o muro de separação entre nós. Então a gente não pode permitir que as coisas da nossa vida vão construindo tijolinhos por tijolinho, porque na hora que a gente perceber, a muralha já tá alta de novo. Então o perdão, ele tem que ser diário, né? Ele deve ser diário. Quando a gente encontra prazer e satisfação e valor nisso, isso se torna fácil. Porque a gente começa a perceber que não vale a pena viver com rancor, viver com angústia. O que vale a pena é olhar para Cristo e ver que Ele nos deu tudo o que há de melhor no mundo. Ele veio aqui, Ele largou o céu, Ele largou o paraíso, Ele veio aqui para morrer numa cruz. E a falta do perdão é como se a gente estivesse negando isso. Nós fomos perdoados de coisas terríveis e não conseguimos perdoar pequenas falhas das outras pessoas. Lembrando que a gente está aprendendo com Jesus e não com qualquer pessoa. Já pensou se Deus falasse pra gente: nossa, mas eu já te perdoei nisso, você tá fazendo isso de novo? E se Ele ficasse falando isso pra gente o tempo todo? Então, como perdoar? Reconhecendo que isso é um ato de vontade e não um sentimento. É uma escolha, permitindo que compaixão brote de dentro de você e pedindo para Deus mostrar para você como Ele enxerga a pessoa que te feriu, qual é a visão dele sobre essa pessoa. Sendo obediente a Deus e escolhendo perdoar, confessando que isso é uma prática que você precisa fazer. Confesse a Deus, converse com Ele e coloque aos pés da cruz isso tudo que tem afligido o seu coração. Porque, gente, a falta de perdão, ela nega a nossa salvação. Jesus, Ele quer pessoas puras, né? E sem pureza, a gente não consegue ter intimidade com Ele. Quando Ele voltar, a gente vai ser as virgens. Nós seremos as virgens que estão com óleo queimando, ou aquelas que deixaram de cuidar do óleo e apagaram a sua luz. Coisa é abençoar aqueles que vocês perdoaram, né? Falar palavras boas, positivas em relação a isso. Esquecer a ofensa, né? Olhar pra frente, deixar Jesus trabalhar no seu interior e tirar esse peso no coração que impede a gente de ir pra frente, de prosperar, de crescer, de encontro daquele que é maior do que tudo isso. E a nossa vida não é aqui, né? Aqui é só uma experiência. Tudo isso aqui Ele fez pra nós, pra que a gente desfrute da melhor maneira. Mas imagina se aqui é lindo assim, imagina lá com Ele. E fica aqui a dica e a reflexão sobre o perdão. Deixa aí embaixo o que você precisa perdoar, se você já perdoou alguém, qual foi a sua experiência. E vamos abençoar outras vidas também sobre aquilo que foi verdadeiro, né? Esse passo gigantesco na nossa vida, que precisa ser urgente, porque quanto mais a gente demora, mais raízes de amargura fica, e só traz peso, na verdade, só traz coisas ruins, e a gente precisa conhecer o verdadeiro amor, o perdão de Jesus.